Olá, doutoras, doutores, estamos aqui para este curso rápido de aproximadamente 15 minutos, em que eu abordarei este relevante tema de processo civil, que é o estudo das tutelas provisórias no novo CPC. Obviamente, pelo tempo proposto para o curso, é humanamente impossível esgotarmos o assunto. Mas, confesso-lhes, nem é esta a proposta que nos apresenta, mas sim a ideia de que vocês conheçam de forma panorâmica o Instituto das Tutelas Provisórias. E isto nós conseguiremos de maneira bastante satisfatória fazer neste nosso encontro único. Mas antes de falarmos propriamente do curso, eu quero me apresentar a todos vocês. Muito prazer, eu sou o professor Fábio Batista Cáceres, coordenador da pós-graduação de Direito Civil e Direito Processual Civil da Legal Educacional. Quer conhecer mais sobre o professor? Eu tenho aqui então um template, ou slide, como vocês preferirem, com a proposta de hoje, que é uma análise panorâmica do Instituto das Tutelas Provisórias no CPC 2015, e aqui nós temos o meu mini currículo, de maneira que vocês podem depois, com calma, verificar qual é a experiência do professor e aquilo que o professor pode contribuir com vocês. E já entrando no tema do nosso curso, Tutelas Provisórias no CPC 2015, nós temos aqui 3 assuntos que devem ser tratados. O primeiro deles é a questão da necessidade de existência das referidas tutelas provisórias. Professor, será que é mesmo necessária a tutela provisória? Vejam, penso que sim. Sabemos que o nosso sistema judicial é bastante moroso. Então, entre a petição inicial e o trânsito em julgado, que por vezes ocorre em sede recursal, há um lapso de tempo gigantesco. E situações jurídicas urgentes e relevantes, por exemplo, não podem aguardar, porque senão há um enorme risco de perecimento do direito da parte. E é exatamente por isso que vem a ideia das tutelas provisórias, justamente para tentar evitar uma degradação ou um perecimento do direito de alguém que não tem esse tempo que a justiça exige para que se possa entregar o direito. Então, em situações tidas por excepcionais, vejo sim como relevante e de extrema importância a previsão das tutelas provisórias no sistema. Há, professor, um conflito de valores constitucionais, porque nós temos na Constituição o famoso direito de contraditória e ampla defesa. Quando a pessoa obtém uma tutela antecipada, por exemplo, ou uma tutela cautelar de maneira liminar, o réu ainda não foi citado ou intimado, não exerceu o seu contraditório, não pôde se pronunciar previamente sobre o assunto. E isso não viola o direito de contraditória e ampla defesa? Notem, eu tenho a percepção de que não, porque em algumas situações, permitir o contraditório e ampla defesa significa talvez fazer com que o direito da parte se pereça, exatamente por conta da necessidade de urgência ou porque se contempla ali um risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação. E aqui depois vocês vão entender até uma crítica que eu faço a algumas das tutelas da evidência, mas fato é que, para mim, é bastante justificável, e respeitando quem pensa em sentido contrário, que o sistema priorize a inafastabilidade jurisdicional, o direito da parte e não ver perecido o seu mérito da causa, a tal da inafastabilidade jurisdicional, no sentido de que o judiciário não deve se negar a apreciar lesão ou ameaça a direito. Exatamente por conta disso é que nós temos, então, essa contemplação no sentido de que, excepcionalmente, demonstrado risco de dano ou demonstrado alguma outra situação permitida pelo sistema processual, é possível que se alcance a tutela
provisória. Então não vejo nenhuma incompatibilidade. Apontamentos gerais acerca da distinção entre as tutelas provisórias. Nós veremos mais adiante aqui num outro template que há dois módulos de tutelas provisórias, né? As tutelas de urgência e as tutelas da evidência. E isso será melhor debatido daqui a pouquinho com vocês. Professor, quais são os requisitos da tutela de urgência e quais são os requisitos da tutela da evidência, já que o senhor disse que esses são os dois módulos de tutelas provisórias? Para falar disso com vocês, eu avanço aqui para esse template que nos traz uma visão panorâmica do direito das tutelas provisórias no CPC 2015. Então vejam, o estudo das tutelas provisórias é o grande gênero, ele nasce a partir do artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, e aí aqui nós temos o quê? Nós temos dois grandes módulos. O primeiro módulo é o das tutelas de urgência, portanto, tutelas de urgência representam uma espécie de tutela provisória. E depois nós temos um outro módulo das tutelas da evidência. Nas tutelas da evidência, nós temos também aqui a ideia de uma espécie de tutela provisória. Legal? Muito bem. Avançando para além dessa proposta inicial, percebemos pelo template que existem duas espécies de tutelas de urgência. Olha só, nós temos a tutela cautelar e a tutela antecipada. Por que ambas representam espécies de tutela de urgência? Exatamente porque ambas exigem por parte daquele que solicita a demonstração do tal de risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação. Agora, o que difere a tutela cautelar da tutela antecipada são os demais requisitos. Então, o risco de dano irreparável de difícil ou incerta reparação é requisito comum de ambas as tutelas de urgência. Agora, na cautelar, eu tenho que demonstrar o quê? Uma probabilidade de direito, e este risco de dano é um risco de dano ao resultado útil do processo. Portanto, é um risco processual. Legal? Então, eu tenho probabilidade de direito mais um risco processual. E aí, então, eu tenho caminho aberto, pavimentado para a tutela cautelar. Na tutela antecipada, como o objetivo é antecipar mérito, ou seja, aquilo que em tese eu só teria com a sentença ou com a coisa julgada, nós temos os requisitos um pouquinho diferentes daqueles da tutela cautelar. Como risco de dano irreparável de difícil ou incerta reparação, somado à probabilidade do direito material. Então, agora aqui, eu tenho que demonstrar para o juiz que eu tenho probabilidade do direito, com o risco de dano irreparável de difícil ou incerta reparação, caso a justiça tarde. E aqui também, na tutela antecipada, é importante você demonstrar que a decisão é reversível. Por quê? Como na tutela antecipada nós temos uma antecipação de mérito, é bem verdade que o juiz precisa ter a convicção de que se lá na frente ele mudar de opinião, já que a decisão é provisória, ele consegue remeter as partes à situação anterior, ou seja, ao status quo ante. Por isso que a tutela antecipada, ela só deve ser concedida se houver possibilidade de revertê-la caso a opinião seja alterada. Então, para a tutela cautelar, rememorando, dois requisitos: risco de dano ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito. Tutela antecipada, três requisitos: risco de dano irreparável de difícil ou incerta reparação no mérito, probabilidade do direito e reversibilidade da medida. Legal? Então, essas são as duas espécies de tutelas de urgência que nós temos no sistema. Depois, nós temos um outro módulo, que é o módulo das tutelas da
evidência. Como o próprio nome revela, nas tutelas da evidência, eu não preciso de urgência. Então, aquele requisito do risco de dano irreparável, difícil ou incerta reparação, ele desaparece na evidência. Então o que eu preciso, professor? Apenas de evidência de direito. Qualquer evidência de direito? Não. As evidências de direito listadas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Esse rol é taxativo. Legal? E aqui eu repisei a vocês no nosso slide ou no nosso template essas 4 situações. Então vejam, obviamente que eu utilizei aqui uma linguagem mais informal, mais didática, mas ela busca refletir aquela ideia do texto do artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, quais são as situações? Primeira delas, abuso no direito de defesa. Então, aquele réu que fica procrastinando o feito, tentando tumultuar, se o autor demonstrar isso ao juiz e solicitar uma tutela da evidência, ainda que não haja risco de dano, o juiz pode conceder provisoriamente ao autor o direito perseguido, porque, obviamente, há evidência de direito. E aí nós temos aqui uma segunda situação, que é quando a petição inicial possui alegações que só podem ser comprovadas por documento. Então, existe um monopólio da prova documental. E o autor fez essa produção de prova na petição inicial. Para julgar, a tese ou a fundamentação jurídica desse pedido, ela ainda está escorada em julgamento repetitivo, ou tese firmada em julgamento repetitivo, ou em súmula vinculante. Então, aqui o sistema entende que há evidência de direito, o juiz poderia provisoriamente conceder esse direito em benefício da parte. Terceira situação, contrato de depósito. Então, o depositante judicializa o assunto para que o depositário lhe restitua o bem fundamentada a transferência em contrato de depósito. Nessa situação, o Código também prevê que o magistrado pode conceder uma tutela da evidência em favor do depositante para compelir o depositário a entregar, já mediante uma decisão provisória, o bem transferido em depósito, inclusive com a possibilidade de fixar multa diária em caso de descumprimento dessa ordem. E, por fim, nós temos uma quarta situação que permite a tutela da evidência, que é quando a petição inicial está instruída, bem instruída com documentos, e a defesa do réu ela é frágil, ela não é capaz de gerar no magistrado uma dúvida razoável sobre o direito do autor. Então, a partir deste momento, nós temos uma revelação de evidência de direito e o magistrado já poderia conceder, ainda que provisoriamente, a tutela solicitada pelo autor na petição inicial. Legal? Então, percebam vocês que, dentre as tutelas provisórias, nós temos 2 grupos. O grupo das tutelas de urgência, e aqui essas tutelas de urgência são reveladas pela tutela cautelar e pela tutela antecipada, e o grupo das tutelas da evidência. Nas tutelas da evidência, não precisa de urgência, só de evidência do direito. E onde que eu encontro essa evidência? Nas 4 situações listadas pelo Código de Processo Civil, que nós colocamos aqui de maneira didática. Uma situação, 2 situações, 3 situações, 4 situações. Então, primeira, segunda, terceira e quarta situação. Legal? Muito bem. Professor, o que mais nós podemos falar, já que já caminhamos para o final desse nosso rápido curso aqui de tutelas provisórias? Vejam, isso eu já até comentei com vocês, tutelas da evidência, elas se distinguem das tutelas de urgência exatamente pelo fato de que nas tutelas da evidência não há necessidade de demonstração de risco de dano, enfim, de urgência. Agora, professor, as tutelas de urgência, o senhor já disse que entende que são constitucionais.
E as tutelas da evidência são constitucionais? Veja, aqui fazendo uma reflexão. Penso que o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, que trata das tutelas da evidência e permite que em duas situações o juiz conceda a tutela da evidência liminarmente, ou seja, inaudita terra parte, sem ouvir o réu, essas situações, penso, elas revelam uma potencial inconstitucionalidade. Por quê? Se não há urgência, se não há risco, acho que deveríamos prestigiar o contraditório e a ampla defesa, que é direito constitucional, é valor constitucional. Ah, professor, mas na tutela de urgência, o contraditório e a ampla defesa são mitigados, mas justificável. Justificável pela situação de urgência, de potencial risco à parte. Agora, na tutela da evidência, não tem urgência, não tem potencial risco à parte. Por que não esperar, então, contraditório e ampla defesa, para depois, se o caso conceder? Então, eu entendo que liminar em tutela da evidência, permitida em duas situações pelo parágrafo único do artigo 311, revela inconstitucionalidade. Mas isso é uma opinião minha, respeito quem pensa em sentido contrário. O que mais, professor? Agora eu vou dizer a vocês que estas eram as considerações que eu tinha aqui para fazer, porque o objetivo era só trazer mesmo uma visão panorâmica. Gostou desse encontro? Gostou dessa metodologia? Enfim, fica aqui o meu convite para que você venha para a Legal Educacional cursar a pós-graduação de Direito Civil e Direito Processual Civil conosco. Temos lá um time experiente, time, na sua maioria, formado por professores com titulação de mestre, doutor. Enfim, eu acho que você pode sim fazer a diferença na sua carreira, dando à Legal Educacional a oportunidade de te especializar em Direito Civil e Direito Processual Civil. Por fim, mas não menos importante, é a ideia de que você pode seguir o professor Fábio Cáceres nas redes sociais. Então aqui você tem o meu endereço de Instagram e aqui você tem o meu endereço do Facebook. Agradeço o carinho de todos vocês, fiquem com Deus e muito obrigado. Valeu, pessoal!